Olá! Então hoje o tema da aula é escalonamento de tarefas aperiódicas. Vamos dar continuidade então ao nosso estudo e o objetivo da aula de hoje é basicamente aprender o que acontece no sistema de tempo real, o que acontece quando as tarefas são aperiódicas e tratar essas cargas aperiódicas dentro de um sistema operacional de tempo real com um único processador. Bom, basicamente o que precisa saber para acompanhar a aula é toda a experiência passada com sistemas operacionais, escalonamento, gerenciamento de memória e gerenciamento de recursos, e as outras duas aulas prévias que tratam da introdução a sistemas de tempo real, questão ali de soft e hard real time, e também a parte principal que serve como base, que é a parte de escalonamento em tempo real em um único processador. O que a gente vai aprender é basicamente como tratar as requisições aperiódicas usando 4 servidores. São os servidores de background, o polling server, o deferrable server e o sporadic server. Então vamos iniciar. Então até a aula passada a gente estava considerando um modelo de tarefas bem simples, composto de apenas de tarefas periódicas, e na aula de hoje a gente vai introduzir então um mix aí de tarefas periódicas e tarefas aperiódicas no mesmo sistema. É um cenário mais real, né, porque muitas aplicações em tempo real envolvem na prática ambas tarefas periódicas e tarefas aperiódicas. Tipicamente as tarefas periódicas elas então são dirigidas a tempo e controlam atividades críticas. Então vocês podem pensar aí num controlador, né? Um algoritmo de controle digital, por exemplo, ele é periódico e geralmente ele então controla alguma tarefa crítica no sistema. Então esse controlador, essa tarefa crítica, ela tem restrições de tempo hard, então uma tarefa hard de real time, e tem uma taxa de ativação regular, periódica. E também nesse mesmo sistema, nessa mesma aplicação em tempo real, a gente tem tarefas aperiódicas, que são dirigidas a eventos. Então o sistema ele deve responder a um evento externo. Pode pensar, por exemplo, aí um sinal de um sensor. O sensor detectou alguma coisa errada e gerou um evento. Esses eventos eles podem ter requisitos de tempo real diferentes. Então, esse evento gerado ele pode ser crítico ao sistema, pode ser tempo real não crítico, soft real time, ou pode não ter nenhum requisito de tempo, é o que a gente chama de melhor esforço. Então, esse é o cenário que a gente está na aula de hoje. A gente vai ter então tarefas periódicas críticas e eventos aperiódicos que podem ser críticos, não críticos ou ainda de melhor esforço. Esse conjunto de tarefas a gente chama que é um conjunto de tarefas híbrido. Então o nosso objetivo aqui é garantir a escalonabilidade de todas as tarefas críticas, as tarefas periódicas, sempre considerando então os piores cenários de execução. E para as tarefas aperiódicas, quando elas não têm criticidade, o nosso objetivo é melhorar ou prover um bom tempo de resposta para o caso médio, tanto aí para as tarefas soft real time como para as tarefas de melhor esforço. E ainda a gente pode ter um caso onde essa tarefa aperiódica, esse evento aperiódico, ele ainda tenha alguma restrição de tempo hard real time.
gente viu na aula passada a questão das tarefas esporádicas, né? O modelo de tarefas esporádicos. Uma tarefa esporádica, ela é uma tarefa periódica, mas tem um intervalo mínimo entre duas ativações. Se a gente considerar esse intervalo mínimo como sendo o período da tarefa, a gente consegue modelar essas tarefas esporádicas com um comportamento determinístico. Mas não é esse o caso da nossa aula de hoje. A gente está tratando aqui de tarefas totalmente aperiódicas, que a gente não conhece um intervalo mínimo entre duas ativações. Só para não fazer confusão aí entre as tarefas aperiódicas e tarefas esporádicas. Então, se a taxa máxima desse evento aperiódico não pudesse ser limitada em tempo de projeto, ou seja, offline, a gente não consegue ter garantias. A gente consegue ter, entretanto, garantias em tempo de execução. Geralmente, essas garantias de tempo de execução elas são atreladas a testes de aceitação. Então, o evento acontece, esse evento aperiódico, ele vai ser a entrada para um teste. O teste basicamente vai ter a visão geral da carga do sistema naquele instante e aí vai decidir se o evento pode ser processado ou não. Esse tipo de tarefas são chamadas de tarefas firme. São essas tarefas que são atreladas aos testes de aceitação. A gente também não está querendo isso nessa aula de hoje. Tá? Só para deixar claro, existe esses tipos de testes de aceitação, mas aqui a gente quer ter garantias em tempo de projeto. Nosso foco principal na disciplina é tarefas críticas, hard real-time. Então aqui a gente vai estudar alguns algoritmos de escalonamento para tratar esses conjuntos de tarefas híbridos. Todos os algoritmos que a gente vai estudar na aula de hoje, eles seguem as seguintes suposições. Então, as tarefas periódicas são escalonadas baseado num algoritmo de atribuição de prioridades fixa, como o rate monotonic. Todas as tarefas iniciam simultaneamente no instante zero. O deadline relativo é igual ao período. Os tempos de chegada das requisições aperiódicas, dos eventos aperiódicos, não são conhecidos. O tempo mínimo de chegada de tarefas esporádicas é assumido ser igual ao seu deadline. E todas as tarefas são preemptáveis ou preemptíveis. Existem basicamente duas soluções para tratar tarefas aperiódicas. As soluções elas são baseadas em servidores e baseadas em slack stealing. Na aula de hoje a gente vai estudar os servidores. Essa figura que está aí no slide, ela resume basicamente qual que é a ideia dos servidores. Então aqui a gente tem um conjunto de tarefas periódicas, tal 1 a tal n. São entradas, elas servem de entradas para o escalonador, né? Então o escalonador escolhe para executar uma dessas tarefas, baseado no seu critério de escalonamento, que lembrando no nosso caso aqui é o rate monotônico. E os eventos aperiódicos, ou as tarefas aperiódicas, são inseridas numa outra fila, que é a chamada fila do servidor. Então, o escalador ele vai escolher entre as tarefas periódicas e entre as tarefas que estão no servidor. É como se a gente tivesse dois níveis de escalonamento. Um nível para as tarefas periódicas e um segundo nível para as tarefas aperiódicas. O que a gente vai estudar então é como organizar esse servidor aqui. Então, são 4 servidores que a gente vai ver na aula de hoje. Então, como é a organização interna dessa fila, digamos assim, e como a gente faz para ter garantias em tempo de projeto, offline,
através de testes de escalabilidade quando a gente tem tarefas aperiódicas. Então a gente vai ver aqui, conforme for o servidor, né, qual é o servidor escolhido para rodar ou para tratar as tarefas periódicas, a gente vai ter pequenas variações no teste de escalabilidade. Então eu já tinha falado lá no início da aula, são 4 servidores: Background, o Polling Server, o Differable Server e o Sporadic Server. Os objetivos dos servidores é minimizar o tempo de resposta das tarefas aperiódicas e ter baixo overhead, ou seja, executar de maneira mais rápida possível. Começando então com o Background Scheduler, ou servidor de background, esse é o método mais simples para tratar eventos aperiódicos. Como ele funciona? Basicamente, ele vai executar as requisições aperiódicas, e aqui é bom a gente salientar o soft aqui, né? Então ele não serve para eventos aperiódicos com restrições críticas de tempo. Então ele vai tratar esses eventos aperiódicos quando não existir nenhuma outra instância de tarefas periódicas prontas para executar. Por isso que é o nome de background. Então ele deve ser adotado quando as atividades aperiódicas não têm restrições de tempo real críticas. Aqui está um exemplo onde a gente tem 2 tarefas periódicas, tal 1 e tal 2. E nessa linha de baixo aqui tem os eventos aperiódicos. Então no instante 2 chega uma requisição de evento aperiódico com tempo de execução 1. No instante 12 chega uma segunda requisição de evento aperiódico ou de tarefa periódica com tempo de execução 2. A utilização dessas 2 tarefas é 73%, então é menos do que o limite dado pelo teste de escalabilidade suficiente do rate monotônico, que é 83 para 2 tarefas. Fazendo aqui a sequência de execução, então as 2 tarefas de início estão prontas para executar, se executa de mais alta prioridade, tal 1 acaba, executa tal 2. Notem que no início, aqui no instante 2, quando a tal 2 iniciou a execução, o evento também estava pronto, o evento periódico também estava pronto para executar. Mas nesse caso aqui, se executa a tarefa periódica. A tarefa tal 2 terminou o seu período, a execução nesse período, o seu job, né, no instante 6, quando iniciou um novo período da tarefa 1. A tarefa 1 é executada. E notem aqui que entre 8 e 2 não existe mais nenhuma tarefa periódica pronta para ser executada. Então, nesse intervalo de tempo é possível executar os pedidos aperiódicos. Então, nesse caso aqui, se executou por uma unidade de tempo, o tempo de execução dessa tarefa aperiódica, de 8 a 9. Notem também aqui que o segundo evento aperiódico, ou segunda tarefa periódica, é tratada entre 16 e 18. Então, é assim que funciona o background. Qual a grande vantagem desse modelo, né, desse servidor, ou dessa estratégia de escalamento em background? É a simplicidade. A implementação ela se torna bem simples, são basicamente 2 filas. Então, uma fila de tarefas periódicas que tem a prioridade mais alta e uma fila de tarefas aperiódicas que tem uma prioridade mais baixa. O escalador, então, basicamente é um escalador de, digamos, 2 níveis. Então, o primeiro nível ele sempre vai pegar as tarefas periódicas usando o rate monotônico como seu critério de escalonamento. E aqui um segundo exemplo é usando o first come first server, né, uma ordenação FIFO nas tarefas aperiódicas. Claro que a gente poderia usar qualquer outro critério de ordenação dentro dessa fila de tarefas aperiódicas.
A gente poderia também implementar isso com uma única fila, mas para implementar isso em uma única fila, a gente tem que garantir que as tarefas aperiódicas sempre vão ter prioridade mais baixa do que as tarefas periódicas, né? Então, elas sempre vão estar no final da fila. Assim, a gente conseguiria implementar isso numa única fila, e aí ela seria ordenada só por prioridade. Tendo duas filas, a gente consegue mudar qual é o critério de escalonamento dentro das tarefas aperiódicas. O segundo servidor é o chamado de PS, o Polling Server. Então, a ideia aqui do PS é ter uma tarefa periódica que vai servir as requisições aperiódicas assim que possível, tão logo quanto possível. O objetivo é melhorar o tempo de resposta das tarefas aperiódicas. Então, o servidor PS ele vai ter um período, que é chamado aqui de TS, e vai ter um tempo de computação CS. O tempo de computação do servidor ele também é conhecido como sua capacidade ou seu orçamento, seu budget. O servidor ele é escalonado com o mesmo algoritmo usado nas tarefas periódicas. Então, logo ele se torne ativo, ou seja, comece sua execução, ele vai servir as requisições aperiódicas dentro do limite do seu tempo de computação, dentro do limite do seu orçamento. O servidor PS ele não depende do algoritmo usado para as tarefas periódicas. Então, dentro do próprio servidor, ele pode ter uma outra forma de ordenar as tarefas aperiódicas. Por exemplo, o escalonamento interno do PS ele pode ser feito pela ordem de chegada, pelo tempo de computação, pelo deadline ou por qualquer outro parâmetro. Como que o PS funciona, então? Então, a cada período TS, o servidor ele vai se tornar ativo e vai servir as requisições aperiódicas pendentes dentro do limite da sua capacidade CS. Se não tiver nenhuma requisição aperiódica, o PS vai suspender, ele vai se suspender até o início do próximo período. O orçamento, o tempo de computação originalmente alocado para as tarefas aperiódicas é descarregado e dado para as tarefas periódicas. Aqui está um exemplo, onde a gente tem duas tarefas periódicas, tal 1 e tal 2, com tempo de computação 1 e 2 e período 4 e 6, e o servidor com tempo de computação 2 e período 5. Lembre que a gente está usando o rate monotonic, então o servidor aqui ele tem uma prioridade intermediária. A tarefa tal 1 é a mais prioritária, depois vem o servidor e depois vem a tarefa tal 2. No início do sistema, no instante T0, tanto as duas tarefas tal 1 e tal 2 quanto a tarefa servidora estão prontas. Se inicia então a execução pela tarefa mais prioritária, que é a tal 1. Então, tal 1 executa por uma unidade de tempo, então de 0 a 1. Nesse instante aqui, seria executada a tarefa servidora, mas a gente não tem ainda nenhuma requisição aperiódica. Então, por isso que a capacidade da tarefa servidora, que é dada por esse gráfico aqui de baixo, vai de 2 a 0. Então, o tempo de computação foi perdido entre aspas, né? E aí a próxima tarefa é executada, no caso a tarefa 2. Notem que enquanto a tarefa 2 estava sendo executada, chegou uma nova requisição de tempo aqui no instante 2, com 2 unidades de tempo. O servidor ele não tem budget.
tempo de computação, o orçamento dele foi de 2:0, então ele não tem mais budget naquele período. Então esse evento aperiódico não pode ser atendido nesse período da tarefa servidora. Notem que no instante 5, que é o novo período da tarefa servidora, aconteceu então a recarga do budget do servidor. Então nesse instante aqui, no instante 5, tal 1 já foi executada no seu novo período, então a tarefa servidora ela pode ser executada e aí começa a decrementar aqui o budget ao longo do tempo. Então são 2 unidades de tempo para a requisição aperiódica ser executada e é bem o orçamento do servidor. Então ele vai de 2 a 0. Notem também que no instante 6 aconteceu aconteceu um novo período, né, da tarefa 2. Começou um novo período da tarefa 2. Ela não preempta a tarefa servidora porque ela tem prioridade mais baixa do que a tarefa servidora. Tá? Então aqui vocês podem seguir a sequência, né, de execução, mas é bem tranquilo de entender. Talvez aqui valha um comentário entre o instante 15 e o 18. No instante 15, a tarefa servidora ela inicia, atendendo essa requisição aqui de 2 unidades de tempo desse evento aperiódico. De 15 a 16 ela inicia, então o orçamento diminuiu de 2 para 1, mas no instante 16 houve iniciou um novo período da tarefa 1. Então por isso que houve uma preempção aqui. A tarefa servidora foi preemptada. Notem aqui que o orçamento dela continuou em 1, de 16 a 18, e depois, quando a tarefa 1 acabou, a tarefa servidora continuou a execução, o atendimento da requisição aperiódica, de 17 a 18. Bom, se chegasse algum outro evento aperiódico durante o período da tarefa servidora e ela não tiver mais orçamento, obviamente ela não pode atender essa requisição aperiódica. Bom, no pior caso, a interferência introduzida pelo servidor polling server nas tarefas periódicas é equivalente a uma tarefa periódica. Ela tem o mesmo comportamento que uma tarefa periódica, com período TS e pior tempo de execução CS. Se a gente estiver usando então o rate monotonic, é a mesma fórmula que a gente viu na aula passada. Não vai mudar nada. Vale um comentário aqui ainda, que a gente pode ter mais do que um servidor polling server com diferentes prioridades, executando concorrentemente, ou seja, ao mesmo tempo, com diferentes conjuntos de tarefas aperiódicos, tratando diferentes eventos aperiódicos. Tá? Então é possível ter isso também no sistema. E pode criar quantos servidores quiser, desde que, obviamente, nosso sistema seja escalonável. O próximo servidor que a gente estuda aqui nessa aula é o DS, o Deferrable Server. Ele foi introduzido por esses 3 autores em 87, então tem essas 2 referências aqui, esses 2 artigos de 87 e 95. Eles descrevem em maiores detalhes, inclusive, em provas matemáticas do teste de escalabilidade. O grande objetivo do Deferrable Server é melhorar o tempo de resposta médio das requisições aperiódicas quando comparado com o servidor PS. Assim como o PS, o DS cria também uma tarefa periódica, geralmente com mais alta prioridade, também para servir as requisições aperiódicas. Entretanto, diferentemente do PS, a ideia do DS é preservar a capacidade ou orçamento do servidor se não existir nenhuma requisição pendente quando o servidor iniciar.
Então a ideia é não perder o orçamento se o período do servidor iniciar e não tiver nenhuma tarefa aperiódica pronta, nenhum evento aperiódico para ser servido. A capacidade, então o orçamento do servidor é mantida até o final do seu período, de forma que qualquer requisição aperiódica pode ser servida na mesma prioridade do servidor em qualquer tempo, né? Qualquer qualquer instante ao longo do período, até que a sua capacidade, o seu orçamento não tenha sido exaurido. Então, até não chegar em zero, eventos aperiódicos que aconteçam durante o período do servidor podem ser atendidos. No início de qualquer novo período do servidor, a sua capacidade, o seu orçamento é completado o seu valor inicial, né? Então, um exemplo, aqui a gente tem o mesmo conjunto de tarefas lá do exemplo do PS. E aqui a gente tem os mesmos gráficos. Então, o gráfico de execução da tarefa 1, o gráfico de execução da tarefa 2, as requisições aperiódicas e o orçamento do servidor ao longo do tempo. Então, notem que no início, as três tarefas, tal 1, tal 2 e o servidor, estão prontos para executar. Executa de mais alta prioridade tal 1. No instante 1, se a gente pensar no PS, o PS perdia então a sua capacidade aqui. O DS não, ele está preservando. De forma que no instante 2 aconteceu então uma requisição aperiódica, e aí, como a tarefa servidora tem mais alta prioridade do que a tarefa tal 2, há uma preempção e aí essa requisição aperiódica ela é atendida. Tal 2, notem que ela vai ser executada aqui entre 5 e 6, após a tarefa servidor ser executada e após uma nova instância da tarefa 1. Então, com isso, o servidor DS tem tempos de resposta menores para os eventos aperiódicos. Se a gente quiser melhorar ainda mais o tempo de resposta aqui, a gente pode criar o servidor com mais alta prioridade, né? Não com a prioridade intermediária, mas ele pode ter a mais alta prioridade. Pode ser mais prioritário que tal 1, e aí ele vai preemptar todas as outras tarefas periódicas. É exatamente esse o exemplo dessa figura. Então, o servidor tem tempo de computação 2 e período 6. O período da tarefa 1 é 8 e da tarefa 2 é 10. Então, usando o ritmo monotônico, a gente tem que o servidor tem mais alta prioridade. Então, como a sua capacidade é preservada, note que durante a execução, chegou aqui uma requisição para 2 de um evento aperiódico com tempo de execução 2, ele é atendido. No tempo 6, iniciou um novo período da tarefa servidor, então a sua capacidade ela é colocada de novo para 2, né? Notem que de 6, ou melhor, de 7 até o instante 9, continuou a capacidade em 1. Entretanto, no instante 9, chegou mais um evento aperiódico com tempo de execução 1, ele foi logo atendido. Então, houve uma preempção aqui da tarefa servidora em relação à tarefa tal 1, porque ela é mais prioritária. Com relação à análise de escalabilidade do DS, se a gente comparar com as análises de escalabilidade relacionadas ao rate monotonic, todas elas assumem
que a tarefa periódica não pode suspender ela mesma. Ela tem que ser executada sempre que ela estiver pronta para ser executada. Então, tão logo a tarefa de mais alta prioridade se torne pronta, ela deve ser executada. A gente viu no exemplo anterior que isso não acontece. Então, por exemplo, aqui no instante 0, as 3 tarefas estão prontas, a servidora e a tal 1 e tal 2. A servidora tem mais alta prioridade, mas ela não é executada. É executada a tarefa 1. Então, o que acontece é que a tarefa servidora ela adia, né? Por isso que vem o nome Deferrable Server, defers, né? Então, adia sua execução até o instante T5, que é quando chega o primeiro pedido de evento periódico. Se a gente analisar se uma tarefa periódica adia sua execução, quando ela poderia ser executada imediatamente, isso pode acarretar a perda de deadlines pelas tarefas de mais baixa prioridade. Aqui tem um exemplo, na figura A, tem 2 tarefas 1 e 2, aqui está o tempo de execução e o período delas. E aqui está um segundo caso, onde a gente está substituindo a tarefa TAL1 pela tarefa servidor, DS. Tá? E aí tem a diferença de casos, é aqui no instante 8, onde não tem nenhum evento para ser tratado. E isso muda o comportamento da tarefa servidora com relação à tarefa periódica. Essa pequena modificação aqui vai fazer com que a tarefa TAL2 perca o deadline aqui no instante 15. Tá? Então, esse exemplo aqui é só para reforçar a questão, ou para mostrar a questão que a tarefa servidora DS ela não tem o mesmo comportamento que uma tarefa periódica. Então, por isso, o teste de escalabilidade não é o mesmo. Então, o teste de escalabilidade do DS para N tarefas periódicas com utilização UP e o servidor DS com utilização US, o teste de escalabilidade usando o rate monotônico é dado por essa fórmula aqui, onde a utilização das tarefas UP tem que ser menor ou igual a N multiplicado por K elevado a 1 sobre N menos 1, onde K, aí sim entra a utilização do servidor, US mais 2 dividido por 2, US mais 1. Tá? Então, esse é o teste de escalabilidade do DS, usando o rate monotônico, usando o teste suficiente. Tá? O próximo e último servidor que a gente vai estudar é chamado de Sporadic Server, servidor esporádico. Ele permite uma melhora no tempo de resposta médio das tarefas aperiódicas, sem degradar o limite de utilização do conjunto de tarefas. Então, o que a gente viu aqui no DS é que isso aqui ele tem uma taxa de escalabilidade menor. O servidor esporádico ele vai tentar melhorar isso. Na verdade, ele melhora esse limite, esse bound. Né? O servidor esporádico ele pode criar então uma tarefa periódica, tendo a mais alta prioridade do sistema, para tratar as requisições aperiódicas e preservar a capacidade. A diferença entre o SS e o DS é sutil,
E é uma só, na verdade é na forma na forma quando a capacidade, quando o orçamento do servidor é recuperado. Para entender o servidor esporádico, a gente vai definir alguns termos, tá? Que vão ajudar a simplificar o entendimento. O primeiro termo é o PS, então vai denotar o nível de prioridade da tarefa que está atualmente em execução. PS é a prioridade do servidor, SS. O servidor SS vai estar ativo quando PS for maior ou igual a PS. O servidor vai estar idle quando PS for menor que PS. RT vai ser o tempo de recarga. Então, vai ser o instante de tempo no qual a capacidade do servidor vai ser recarregada. RA vai ser a quantidade de recarga em tempo, em quantidade em tempo, né? Quanto vai ser recarregado no servidor no instante RT. Então, usando essa terminologia do slide anterior, a capacidade CS consumida pelos eventos aperiódicos é recarregada de acordo com essa regra. RT é setado, tão logo o servidor se torna ativo e a sua capacidade maior que zero. Para a gente entender um pouquinho melhor, vamos dizer que esse tempo de recarga RT seja, ou melhor, desculpa, para a gente entender um pouquinho melhor, quando o servidor se tornar ativo e CS for maior que zero, a gente vai chamar esse instante de tempo aqui como TA. O valor, o instante RT, vai ser setado para ser igual a TA mais o período do servidor. Então, RT é igual a TA. Então, lembrando, TA é um instante de tempo quando o servidor se tornou ativo e a sua capacidade for maior que zero, mais o período do servidor TS. A quantidade de recarga a ser feita em RT, então lembrando que a quantidade de recarga é chamada de RA, é computada quando o servidor se tornar idle ou quando o CS for exaurido, for zero. Então, TI vai ser esse tempo e o valor RA é igual à capacidade consumida entre o intervalo TA e TI. Um exemplo, a gente tem duas tarefas, tal 1 e tal 2, e tem o servidor. O servidor tem período 10, então ele tem a prioridade média aqui nesse caso. Ele é mais prioritário que tal 2, mas menos prioritário que tal 1. Aqui está então a escala de tempo da tarefa 1 da tarefa 2. As requisições aperiódicas, então toda vez que tiver setinha aqui para cima chegou um novo evento aperiódico. O número do lado é o tempo de computação desse evento aperiódico. Essa linha do tempo aqui, quando tiver rachurada, quer dizer que o servidor está ativo. E aqui está a carga do servidor, o orçamento do servidor, o budget, né? Então, no instante zero, T0, o servidor ele se torna ativo. Tá? Então, as três tarefas estão prontas, o servidor está ativo. Quando o servidor está ativo, a gente vai setar então RT1 para ser igual a T mais TS. T é 0
e TS é o período do servidor. Então, RT1 é igual a 10. Então, no instante 10, pode acontecer uma recarga. No instante T1, o servidor se torna idle. Então, aqui. Lembrando, voltando aqui, idle é quando a prioridade da tarefa que está sendo executada é menor do que a tarefa do servidor. O servidor está ativo quando quando a prioridade da tarefa que está em execução é maior ou igual à tarefa do servidor. Então, no instante 0, a tarefa que está em execução é TA1. TA1 tem prioridade maior do que as tarefas do servidor, então o servidor se torna ativo. No instante 1, a tarefa TAL2 tem prioridade menor do que o servidor, então por isso se torna idle. Nenhuma recarga vai acontecer em RT1, no instante 10, porque não houve consumo do orçamento do servidor. Então, no intervalo 0 e 1, não houve consumo, então não precisa ser recarregado. No instante 4, acontece então uma requisição por um evento aperiódico. Tá? A gente tem que o budget do servidor, né, o CS, é maior que 0. Então, a gente vê que é 5 no instante 4. E o servidor então se torna ativo. Então há uma preempção aqui, TAL2 é preemptada pelo servidor. Quando o servidor se torna ativo, a gente tem que fazer o cálculo do RT. Em qual instante vai haver uma recarga. Então é T mais TS. T é 4. O período da tarefa do servidor é 10. Então a gente vai ter uma recarga em 14. Por isso que vem essa flechinha aqui, saindo do 4 para o 14. No instante 5, há uma preempção. TAL1 preempta a tarefa servidor, porque é mais prioritária. Executa e depois, no instante 6, a tarefa servidor continua executando a requisição aperiódica e termina no 7. Quando terminou, não tem mais nenhum evento aperiódico, tem uma preempção, tarefa 2 continua sua execução e nesse instante aí o servidor se torna idle, ele não está mais ativo. Quando o servidor se torna idle, há o cálculo do RA. Então, entre 4 e 7, o servidor ele consumiu 2 unidades de tempo, né, do seu orçamento. Então, RT2 é setado para ter 2 unidades de tempo restabelecidas. Então, por isso que tem o mais 2 aqui no instante 14. Tá? Aqui continua a execução do exemplo, né? Continua a execução do exemplo e aí vocês podem fazer com calma aí, mas segue a mesma ideia. Então, aqui no instante o 8, o servidor vai se tornar ativo de novo, então o RT3 nesse caso aqui vai ser setado para 18. No instante aqui 10, há uma preempção. A tarefa 1 ela tem mais alta prioridade, então ela preempta a tarefa do servidor, executa, note que o servidor não se torna idle, ele vai se tornar idle depois que a tarefa 1 acabar e não tiver mais nada para ser executado.
Então aí se seta aqui o RA3 para 2. Então entre o instante 8 e o instante 11, a tarefa servidora consumiu 2 unidades de tempo do seu orçamento. Então por isso vem o mais 2 aqui. Aqui está um outro exemplo do servidor SS, mas agora usando tendo a mais alta prioridade, né? Então ele tem mais alta prioridade do que todas as outras tarefas. O que é interessante notar aqui, nesse exemplo, no instante 2 há uma requisição de um evento periódico por 2 unidades de tempo, então ele já é atendido. O orçamento vai de 2 a 0. No instante 7, chega um outro pedido de tarefa periódica, de evento periódico, mas não é atendido porque o orçamento está em 0. Esse outro pedido ele vai ser atendido só no próximo período. Desculpa, vai ser atendido só quando for recarregado. Então, o período do servidor ele iniciou em 8. Notem que tem 8. Mas o seu orçamento não foi recarregado no início do período. Ele vai ser recarregado só em 10. Vai ser carregado em 10 porque aqui houve o cálculo do RT, né? Então, 2 mais 8, 10. O servidor ele se tornou idle aqui em 4. Então, entre 2 e 4, houve o consumo de 2 unidades de tempo. Então, mais 2 aqui em 10. Assim que o orçamento do servidor for restabelecido no instante 10, esse evento aqui pode ser atendido. Tá? Esse trabalho aqui de 89 provou que o SS, o servidor esporádico, ele tem o mesmo comportamento do que uma tarefa periódica. Então ele se usa aí o mesmo teste de escalabilidade do PS. Tá? É a mesma coisa. Esse slide aqui, ele tem uma comparação de desempenho. Ele compara o servidor Poly, o SS, o DS e outro servidor que a gente não viu ainda, P, em termos de tempo médio de resposta, sempre comparando com o background. Um tempo aqui no eixo Y, né, se tiver um valor igual a 1, significa que tem o mesmo comportamento do background server, ou do escalonamento background. Essa comparação ela foi feita pelo Butazo no livro dele, tá aqui a referência. E ele fez essa comparação basicamente gerando um conjunto de tarefas de forma aleatória com alguns parâmetros para gerar com alguma variação de parâmetros na geração das tarefas, né? Então, as tarefas elas foram geradas com períodos de 54 a 1200, com utilização máxima de 69%, que é o limite do ritmo monotônico. E mais alguns outros parâmetros que eu escrevi aqui só para dar uma ideia para vocês de como ele fez esse teste. O servidor ele sempre tem a prioridade mais alta, então a gente vê aqui que no início tanto o DS como o DS têm comportamento bem parecidos, melhor do que o Poly, mas conforme vai aumentando a carga periódica, todos eles vão ter a tendência de ter o mesmo comportamento e um pouco melhor do que o background. Para resumir, aqui tem um quadro comparativo entre os 4 servidores que a gente viu em termos de desempenho, complexidade computacional, requisitos de memória e complexidade de implementação. Então, o desempenho aqui é relacionado à escalabilidade ou ao tempo de resposta dos eventos aperiódicos.
Então, o DS e o SS são melhores. Complexidade computacional, então, quanto ele vai introduzir de overhead em tempo de execução, quão complexo é implementar. O servidor esporádico ele é o mais complexo, né? Ele precisa calcular sempre os tempos de recarga e o valor de recarga. A questão de memória também ocupa mais, tem que tratar ou armazenar essas informações, e também de complexidade de implementação. Para finalizar a aula, tem essas referências aí, qualquer um desses 2 livros aqui do pessoal lá da automação da UFSC, o Gemarri, o Johnny e o Romulo, o livro do Butazo, e também tem as referências dos cursos de sistemas de tempo real da Escola Superior de Santana do Butazo e sistemas cyberfísicos do Rodolfo Pelizoni da Universidade de Waterloo, Canadá. Obrigado pela atenção, pessoal, e até a nossa próxima aula.